Irmãos, fiquem de pé, vamos iniciar o culto de adoração a Deus. Chamo todos à adoração para a leitura do texto indicado na nossa liturgia. Assim nos chama o Senhor, através do Salmo 89, de 1 a 7. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, e temível sobre todos os que o rodeiam. Amém. Oremos, irmãos. Nosso Deus bendito, estamos na Assembleia dos Santos, aqui na tua presença, no dia do Senhor, para celebrar teu nome glorioso, teu nome eterno, poderoso e santo. Tu és o Criador de todas as coisas, tu és o Criador dos homens, tu és o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. Estamos aqui na tua presença unicamente confiados em Cristo Jesus, nada tendo, Senhor, a te apresentar. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor Jesus nos aproximou de ti, reconciliando-nos contigo. Nós havíamos te ofendido, Senhor. Tu foste a parte afetada, e o Senhor Jesus nos trouxe para ti, nos reconciliou contigo. Por isso, ó Deus, aceita a nossa adoração, porque estamos em paz contigo. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Escuta, Senhor, as nossas orações. Fala, Senhor, aos nossos corações pela leitura da Escritura e pela pregação. Ouve, Senhor, a confissão dos adoradores. Perdoa-lhes os pecados. Todos nós, Senhor, ainda somos imperfeitos e cometemos falhas por conta da nossa ignorância, Senhor, por conta da nossa negligência. Portanto, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Instrui-nos cada vez mais segundo a tua palavra. Concede-nos, ó Senhor, uma vida de santidade na tua presença. Reconhecemos que somos fracos e falhamos, Senhor. Não há em nós nenhuma suficiência. Dependemos de ti para todas as coisas. Neste momento, Senhor, que os adoradores aqui estão na tua presença, seja-nos propício. Edifica, Senhor, as nossas vidas, confronta-nos, Senhor, consola-nos também. Todas essas coisas, Senhor, tu fazes segundo a tua soberana vontade, pois tu conheces o coração do todo e conheces o coração de cada um dos adoradores. Satisfaz-nos, Senhor, com a tua presença mediante a tua palavra. Nós oramos a ti, confiados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Cantemos, irmãos, o salmo que está indicado na nossa liturgia, o Salmo 70. Ignomínia,
pública da palavra de Deus está no capítulo 4 do livro do profeta Isaías, a partir do versículo 2. Façamos uma leitura em uníssono. Isaías 4, a partir do versículo 2. Leiamos. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel, que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Amém. O Senhor ameaçou o seu povo, disse que ia limpar, disciplinar os líderes, disciplinar as mulheres, e uma vez feito isso, o povo se arrepende e o Senhor se torna propício ao povo. Essa foi a mensagem do capítulo 4. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Oremos. Nosso bendito Deus, graças te damos, Senhor, porque a tua misericórdia e o teu amor estão sobre o teu povo eternamente, Senhor. Um povo que tu chamaste das trevas, um povo que vem para a luz, Senhor, mas ainda continua, Senhor, na imperfeição. E tu operas nesse povo, Senhor, um processo chamado santificação. É um processo, Senhor, doloroso. É um processo em que tu envias o teu povo para o meio do fogo, para que o teu povo se queime mesmo e seja disciplinado e sinta a dor, Senhor, e seja aperfeiçoado. Não é uma disciplina, Senhor, para condenação, mas é uma disciplina, Senhor, para aproveitamento. Tu fazes isso com todos nós, Senhor, e embora doa e embora nos angustiemos, Senhor, tudo isso serve para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento, Senhor. É assim que a tua palavra explica e dá, Senhor, a instrução. Por isso, ó Deus, louvamos o teu nome. E muito mais com Cristo Jesus, o renovo do Senhor, que veio, Senhor, trazendo toda a plenitude, trazendo toda a graça, Senhor, todas as explicações, completando a Escritura através dos apóstolos, Senhor, de tal forma que vivemos na plena luz, Senhor, e temos todas as ferramentas e todas as condições para uma vida de santidade sempre crescente. Louvamos o teu nome pela tua palavra que nos instrui. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, Senhor. Graças te damos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, em nome dele nós oramos a ti. Amém. Amém. Já temos os dois salmos indicados. A seguir, o Salmo 57, segunda parte, e o Salmo 73. Acima dos céus, ó Deus, Senhor.
73, primeira parte. Santíssimo Senhor, nosso amado Pai que está nos céus, louvado seja, ó Deus, o teu santo nome, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, por este momento do culto público em que o teu povo, ó Deus, devolve a ti, Senhor, os dízimos e as ofertas, ó Deus, com gratidão em nossos corações, ó Pai, em dependência, Senhor, sempre do teu Espírito Santo, ó Pai, agradecidos, ó Deus, pela tua obra, Senhor, em nossas vidas. Reconhecendo também, Senhor, que tudo que temos, ó Deus, tudo que somos, ó Pai, é dado por Ti, Senhor. O Senhor é que é o soberano sobre os céus e sobre a terra, Deus Criador e mantenedor de todas as coisas, ó Pai. Queremos, ó Deus, apresentar, ó Pai, aquelas pessoas, ó Deus, que estão com dificuldades, ó Senhor, para conseguir, ó Deus, o nosso pão de cada dia, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem suprido cada uma de nossas necessidades, ó Pai, inclusive, Senhor, utilizando a beneficência da igreja, Senhor, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor concedas melhores oportunidades de trabalho, Senhor, de qualificação, de estudo para o teu povo, Senhor. Não para a glória nossa, Senhor, de forma nenhuma, Senhor, mas para que possamos, ó Deus, cumprir o nosso mandato, Senhor. O Senhor nos deu, ó Pai, os dons que o Senhor abençoou cada um de nós, para que possamos, ó Deus, fazer tudo, Senhor, da melhor maneira, Senhor, da melhor forma, como que para o Senhor mesmo.
Te pedimos que o Senhor nos abençoe com a pregação da palavra, que ouviremos em seguida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja confessa a sua fé. A leitura do capítulo 4. O terceiro parágrafo. Capítulo sobre a criação. Diz assim o texto da nossa fé: além de terem a lei de Deus escrita em seus corações, eles também receberam a ordem de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedecerem a esse preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre todas as criaturas. Quem crê assim, diga amém. Amém. Vamos baixar nossas fontes, irmãos, vamos orar, intercedendo pelos pedidos que foram feitos nesta manhã, também os pedidos que temos para apresentar ao Senhor nesta oportunidade. Baixemos nossas frontes e oremos. Nosso Deus bendito, graças te damos, Senhor, porque fomos autorizados pelo Senhor Jesus Cristo a te chamar de Pai, e de fato, Senhor, Tu és o nosso Pai. A nossa oração
é a conversa de um filho para com o pai. E exatamente estamos aqui na tua presença, Senhor, para manifestar gratidão pela filiação que temos em Cristo Jesus, pela fé, Senhor, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, essa maravilhosa capacitação que nos permite crer em tudo quanto está escrito, Senhor, vencendo a nossa incredulidade, vencendo a nossa rebeldia, vencendo a nossa forma distorcida de ver as coisas, Senhor. Graças te damos que a tua palavra vai nos corrigindo de todas essas anomalias, Senhor, à medida que temos lido, estudado, ouvido, Senhor, e entendido essa maravilhosa palavra que veio direto do céu à terra através de Cristo Jesus. Graças te damos, Senhor, também porque temos entendido a tua providência infalível nas nossas vidas, Senhor, de tal forma que o teu cuidado para conosco é minuto após minuto, Senhor. Tu não descuidas de nós um só instante. Por isso cremos que tudo que nos acontece, Senhor, está no decreto eterno e é realizado pela tua providência para o nosso bem. Sejam momentos de tristeza, sejam momentos de alegria, sejam momentos de satisfação, sejam momentos de dores, Senhor. Tudo está, Senhor, na tua providência. E embora não entendamos muitas coisas na hora, mas nós cremos e confiamos, Senhor, que tudo vem da tua mão. Também cremos, Senhor, que a oração faz parte da tua providência. Tu nos estimulaste, Senhor, a orar. Orar nas angústias, orar nas necessidades, orar de forma intercessória, orar também nas alegrias, Senhor, na abundância e na prosperidade. E é exatamente isso que temos feito, Senhor, orando pelos nossos irmãos, intercedendo pelos enfermos, por aqueles que estão sofrendo, intercedendo pelos idosos, Senhor, intercedendo pelas causas que os irmãos têm na justiça, suas demandas, Senhor, junto aos tribunais. Oramos, ó Deus, pelas crianças que estão enfermas, pessoas de fora da igreja, até pessoas ímpias que não têm acesso a Ti. Nós temos intercedido, Senhor, cumprindo, Senhor, a Tua providência, cumprindo o Teu decreto. Por isso, ó Deus, que nos alegramos cada dia mais. Pedimos que Tu, Senhor, assistas todos aqueles que estão sendo motivos das nossas orações. Os pedidos, ó Deus, que foram apresentados aqui nesta manhã, que foram expostos, Senhor, na nossa comunidade virtual, Senhor, temos acesso àqueles pedidos a todo momento, Senhor, para que possamos estar intercedendo durante a semana. Concede respostas favoráveis segundo a Tua vontade, que é santa, perfeita e justa, Senhor. Lembra que das ovelhas Zuleika e Rosemary, Senhor, para que elas retornem ao seio da Tua igreja, Senhor, o mais rápido possível, segundo a Tua boa mão, Senhor. Prepara os nossos corações para receber a Tua palavra, abençoa os ouvidos, os corações de todos os irmãos, dá-lhes atenção, concentração, que nenhum esteja perturbado, Senhor, com qualquer motivo externo a este ambiente, mas que todos se concentrem em ouvir a Tua palavra, porque o ouvir, Senhor, faz parte do culto. E Tu mesmo disseste, Senhor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, abençoa, Senhor, a pregação, abençoa o pregador. Tem misericórdia de todos nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Fique aqui de pé, irmãos, e cantemos o Salmo 73, na segunda parte, principalmente que antecede a pregação. Sempre
Nós chegamos ao momento da pregação da palavra de Deus. Vamos abrir a Escritura, no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Versículos 14 a 17. Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17, diz assim a palavra de Deus. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias vão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém. A mudança na forma de cultuar a Deus. Então, dentro do nosso sermão. Nós sabemos que o homem foi feito para cultuar a Deus. A vida do homem deve ser uma vida em estado de culto. 24 horas por dia, ele deve estar em estado de culto. Mas existe aquele culto que é feito pela reunião dos salvos, como esse aqui agora, que a gente chama de culto público. Ele acontece no dia do Senhor, no local determinado, hora aprazada, quando os crentes se reúnem para um culto coletivo. Esse culto ele tem regras, ele tem normas. E quem estabeleceu como deve ser o culto foi o próprio Jesus Cristo. E o culto tem que ser conforme ele prescreveu. Senão se torna um culto em vão. Nós somos tendentes a acrescentar coisas ao culto da nossa própria cabeça. A aceitar sugestões de outras pessoas, até de ímpios e pasmem, até de Satanás. A nossa fé confessional, ela diz exatamente isso. Esse culto, irmãos, ele é tão importante que se constitui na atividade principal da vida de um homem. Se um homem fizer todas as coisas importantes do mundo e não cultuar a Deus, a vida dele nada vale. No entanto, se ele nada fizer de importante, nada de destaque, mas se ele cultuar a Deus, a vida dele recebe um 10 da parte do Senhor. Agora tem uma coisa: o culto público precisa seguir todas as regras que estão na Escritura. Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, na aliança que Deus fez com Israel, ele disse: eu quero que o culto seja dessa forma, e prescreveu, item por item, como deveria ser o culto. Agora, na nova aliança, que é a aliança que ele fez, que envolve a igreja do Senhor, na qual estamos vivendo, o culto é diferente do culto do Antigo Testamento. Tem novas regras, é um culto aperfeiçoado. E precisa ser seguido à risca. Do contrário, também ele não será aceito. Deus não aceita que haja um culto de hoje, que haja no culto de hoje, algo que não esteja autorizado por ele. Mesmo que tragamos alguma coisa do culto de lá. Não está no Novo Testamento, mas está na Antiga Aliança. Então eu trouxe de lá para cá. Mas está repetido no Novo Testamento? Não está. Então não faça. Se fizer, torna o culto espúrio, mesmo que na Antiga Aliança tivesse sido legal. Veja como são as coisas. O contexto é o seguinte, irmãos. Jesus, ele marcou a transição entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Ele foi aquele elo ali, né, que fez a ligação.
E ele fazia proclamações públicas importantes sobre a antiga aliança e a nova, dizendo das mudanças, mas também no dia a dia, nos detalhes, até nas coisas mínimas, ele fazia também, dava instruções sobre essa mudança fantástica. Ele estava num determinado dia lá, e chegaram os discípulos de João Batista. E disseram assim: Senhor, por que é que nós jejuamos, nós discípulos de João Batista jejuamos? Os fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam. Por que isso, Senhor? Jesus então usou, irmãos, essa rica oportunidade para, de novo, falar, acrescentar, ensinar sobre a mudança do antigo culto para o novo culto. E ele falou para os discípulos de João Batista com muito amor, com muito afeto. Ele não respondeu como falava com os fariseus. Ele enxergou que aqueles discípulos de João Batista estavam chegando para ele com uma fé, querendo realmente saber a resposta. Eles estavam intrigados com aquilo que eles viam, eles fazendo, e os fariseus e os discípulos de Jesus não faziam. Então Jesus, sabendo do coração deles que eles estavam fazendo a pergunta de boa fé, Jesus deu uma explicação, irmãos, misericordiosa, de boa vontade, não é? E é exatamente o que nós vamos responder no sermão desta oportunidade. Por isso que, com o título A Mudança na Forma de Cultuar a Deus, da antiga aliança para a nova, eu vou trazer duas lições, irmãos: a antiga forma de cultuar e a nova forma de cultuar. Então, eu quero falar em primeiro lugar sobre a antiga forma de cultuar. Versículo 14, como você entender. Vieram depois os discípulos de João Batista, e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Uma pergunta: a qual jejum eles estão se referindo? A qual jejum? Quando nós vamos para a Escritura, mesmo na antiga aliança, a lei cerimonial, que era a lei que regia o culto, só prescrevia um jejum. Era no dia da expiação, 10 de julho, dia 10 do século meio no calendário judeu. Era aquele dia que Arão entrava no santuário, no tabernáculo, passava o lugar santo, levava o altar de incenso para o lugar santo dos santos, né? Botava o incenso para fumaçar, para que ele não pudesse ver a tampa da arca, que era o propiciatório. E ali ele fazia intercessão pelo povo. Todos os pecados da nação eram perdoados. Toda a lei só tem esse jejum prescrito. Você pode ver isso em Levítico, capítulo 16, eu quero que os irmãos acompanhem. Nós conhecemos esse texto, estudamos recentemente, mas é bom repeti-lo. Levítico capítulo 16, a partir do versículo 29. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma. Essa expressão, afligireis a vossa alma, é você não come nem bebe. Você não come nem um pedaço de pão. Você não bebe nem um gole de água. É para afligir a alma mesmo. Afligireis a vossa alma. Nenhuma obra fareis. É feriado nacional. Nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. É um dia de descanso, é um sábado. Não necessariamente o 7º dia, mas é um sábado. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. E sereis purificados todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros. E afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Certamente, irmão, não é esse jejum que os discípulos estão se referindo quando estão falando com Jesus. Eles não estão dizendo assim: Jesus, por que é que no dia da expiação os seus discípulos não jejuam? Por quê? Não é isso que eles estão dizendo. E o que é que eles estão dizendo, irmãos? Quando Judá foi para o cativeiro lá da Babilônia, preste atenção, passou 70 anos. E lá o povo, irmãos, chorava, o povo se angustiava.
E o povo no cativeiro fez muitos jejuns. No começo, jejuns verdadeiros, mas depois já ficou aquela tradição. Eles faziam jejum no 4º mês, no 5º mês, no 7º mês, no 10º mês, lá no cativeiro. Quando sai do cativeiro, que volta para a terra, eles continuaram fazendo aqueles jejuns nos meses que eles fizeram no cativeiro. Não era um jejum ordenado na Escritura. Até porque, irmãos, jejum você faz quando quiser. O Senhor na lei mandava fazer um. Mas você fazia quando quisesse. Não tem nem problema, não tem contraindicação. O Senhor nunca proibiu ninguém de jejuar. Aí eles voltam da terra do cativeiro e continuam fazendo aqueles jejuns que faziam lá no cativeiro. Até o profeta Zacarias se referiu a eles. Eu quero que você acompanhe 2 livros atrás de onde estamos. Zacarias capítulo 7. Estamos em Mateus, voltando, tem Malaquias e antes Zacarias. No capítulo 7, versículo 5, está escrito assim: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuastes e planteastes, ele lá está aqui dentro, no 5º, no 7º mês, durante estes 70 anos de cativeiro, né? Acaso foi para mim que jejuastes, com efeito para mim? Aqui Deus está reclamando do povo, que o povo começou a jejuar de forma correta, mas depois se tornou tradição, mesmo no cativeiro. Mas veja que Deus se refere a jejuns específicos, né? No 5º mês, no 7º mês, no 10º mês. No capítulo 8 de Zacarias, versículo 19, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e o do 5º, e o do 7º, e o do 10º. Veja, jejuns que eles faziam desde o cativeiro, quando voltaram, continuaram a fazer esse jejum. Então, era esse jejum que os discípulos de João Batista estão se referindo quando abordaram Jesus. Por quê, irmãos? Porque o jejum do dia da expiação, Jesus fazia, Jesus cumpria. Se nós virarmos a página, capítulo 5 de Mateus, versículo 17, o próprio Jesus disse assim: eu não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então Jesus participava da festa da Páscoa, da festa de Pentecostes, da festa das trombetas, da festa do dia do jejum. Ele participava do dia da expiação. Então não era ao jejum do dia da expiação que eles estavam se referindo. Era a esses jejuns múltiplos que os judeus começaram a praticar desde o cativeiro da Babilônia e ao voltar para a terra, como continuaram fazendo. A lei deles só exigiam jejum para os fariseus. Interessante, os fariseus, irmãos, faziam jejum 2 vezes por semana. 2 por semana. A lei exigia 1 por ano. Os fariseus faziam 2 por semana. Se temos 52 semanas no ano, eles faziam 104 jejuns por ano. Em Lucas 18, naquela parábola que Jesus contou, do fariseu e do publicano, o próprio fariseu dizia isso, e Jesus, irmãos, colocou isso na parábola, né? Para mostrar como eles eram exigentes consigo mesmos. Lucas 18, 12, o fariseu disse assim: jejum 2 vezes por semana. Repare. Então, esses jejuns da volta do cativeiro passaram a constar do calendário oficial de Israel. Virou uma tradição. Entendeu? Virou uma tradição. Mesmo que não estivesse instituído na lei. E foi esse jejum que os discípulos de João Batista se referiram quando abordaram Jesus. Jesus, porque nós jejuamos, os fariseus também muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam, Senhor. Eles estavam realmente intrigados, irmãos. Aí Jesus respondeu, vou responder, viu? Versículo 15 de Mateus 9. Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias vão de jejuar. Então, Jesus está associando o jejum
a tristeza. Estão vendo aqui? Podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Estar tristes e jejuar? É isso que ele está querendo dizer. O jejum está sempre associado à tristeza, à angústia. Trava, irmãos, você não come nada. Às vezes as pessoas estão doentes, estão dando cabeça, você não consegue comer nada. Você faz jejum automaticamente. Não é verdade? Então Jesus compara a presença dele junto aos discípulos com um casamento. Imagina um casamento. Está lá o noivo que escolheu uma moça para si. Era a festa mais importante em Israel. Chamava os vizinhos, os amigos, uma festa que durava uma semana inteira. Uma festa de alegria, de muito vinho, de muita comida. As pessoas que estavam em jejum eram até dispensadas de continuar o jejum para poder participar das bodas. E Jesus disse, o noivo, numa festa de casamento, é a mesma coisa da minha presença junto aos discípulos nesses dias aqui que eu estou com eles. Se os convidados de um casamento não podem estar tristes em plena boda, como é que os meus discípulos vão ficar tristes comigo presente junto a eles? Eu, Cristo Jesus, Deus com eles, Emmanuel, trazendo todo o gozo da vida, toda a revelação. Eles podem ficar tristes? De forma nenhuma. Dias virão, meus filhos, discípulos de João Batista, em que o noivo lhe será tirado. Aí sim, nesses dias eles vão jejuar. Vão jejuar porque ficaram tristes. É porque quando Jesus subiu aos céus, eles jejuaram, irmãos. E ficaram jejuando, né, ansiosos. Ó, fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos no poder de Deus. Foi a promessa. Eles ficaram com aquela expectativa, irmãos, prendiam a respiração, o peito apertado, travou a goela. Não entrava comida, não aquecia nada. Mas, irmãos, vamos aproveitar e relembrar aqui a forma antiga do jejum. Ou a forma antiga de cultuar a Deus. Porque foi a pergunta que eles fizeram a João Batista. Como era o culto da antiga aliança? Nós temos estudado muito isso aqui, irmãos, e vamos relembrar. Deus instituiu, em primeiro lugar, os presidentes do culto. Das 12 tribos de Israel, escolheu uma tribo, a tribo de Levi. Dessa tribo sairão os presidentes e os trabalhadores do culto. Aqueles que vão trabalhar em prol do culto. Somente dessa tribo. Nenhuma outra tribo vai contribuir com ninguém para o culto. Dessa tribo de Levi, eu vou escolher uma família. A família de Arão. Dessa família sairão os sacerdotes. O primeiro, que é Arão, será o sumo sacerdote. E os filhos dele serão sacerdotes. Quando Arão morrer, aí vem o segundo. Assume o posto de sumo. Os demais ficam como sacerdotes. Quando esse morrer, o terceiro assume. E assim vai. Caindo o dominó, até que o dominó, o outro vai subindo. E fica sempre como sumo. O sumo é um só de cada vez. E os demais filhos de Arão eram os sacerdotes. Das outras famílias da tribo de Levi, os homens se chamavam levitas. Aí eram muitos, eram numerosos. Esses homens eram que carregavam o piano, armavam a tenda, desarmavam a tenda, carregavam a tenda, lustravam todas as coisas, cuidavam, irmãos, de separar as partes das carnes que eram sacrificadas no altar. Era um trabalhão que esses homens tinham, irmãos. O culto era feito no sétimo dia, o culto oficial. Todos os dias tinha sacrifício manhã e tarde, mas o culto oficial era no sétimo dia, porque era o dia da adoração do Antigo Testamento. E a gente viu, né, de que era feito o culto. Era feito de sacrifícios e oferta. Sacrifício era quando matava um animal. Oferta era quando não tinha sangue. Eu levava de oferta um bolo, um manjar, um vinho, que era para a oferta de libação. Eram as chamadas ofertas. E os sacrifícios, que eram com morte de animal. O primeiro era o holocausto, a gente já estudou, né? Depois os sacrifícios pacíficos, depois os sacrifícios pelos pecados por ignorância do povo de forma geral, ignorância do sacerdote.
ignorância do príncipe, ignorância de cada pessoa. Eram os sacrifícios por ignorância. Tinha depois os sacrifícios pelos pecados ocultos e, finalmente, os sacrifícios pelo sacrilégio. O jejum era praticado só no dia da expiação. Tudo isso era feito no tabernáculo. O sacerdote orava a Deus de forma intercessória. Não havia pregação. Não tinha pregação. Não tinha leitura bíblica. Enquanto o tabernáculo, não havia cânticos. Esse ano, culto nos tempos do tabernáculo. Para o povo aprender a escritura, já na terra, os levitas iam de cidade em cidade. Juntavam o povo e explicavam a escritura. Era assim que funcionava. Anos depois, a tenda foi levada para Jerusalém. Ela estava em Siló, depois foi para a casa de Obed-edom, depois foi para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, ela ia ser colocada no templo. Mas o templo não estava construído. O templo, quem ia construir, quem queria construir era Davi. Deus disse, não, você não vai construir. Quem vai construir é o seu filho Salomão. Mas Davi, irmãos, deu todas as instruções por ordem de Deus. Olha, o culto vai sofrer acréscimos. Quando o templo estiver funcionando, o culto vai sofrer acréscimos. Aí foram instituídos os porteiros, porque o templo tinha diversas portas. Então vamos instituir os porteiros, os cantores e os músicos com os instrumentos. Foi isso que Davi acrescentou ao culto do Antigo Testamento, por ordem de Deus, quando o templo estivesse funcionando. Os cantores, irmãos, iam ficar cantando lá dentro os salmos 24 horas por dia, segundo os seus turnos. E as orquestras tocando e os cantores cantando. Davi, criou muitos instrumentos músicos e também pegou os que já tinham existentes. Acompanhe esse texto em 1 Crônicas 16. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. A partir do versículo 37. Diz assim: então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf. Asaf, você conhece? Conhece. Asaf é o autor do Salmo 73, e cantamos duas partes dele hoje à noite. Asaf deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela. Ministrarem continuamente, irmão, não é pregação, não. Eles ficariam cantando os salmos continuamente diante da arca do Senhor. Segundo se ordenara para cada dia. Também deixou a Obed-edom com seus irmãos em número de 68. A Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa para serem porteiros. Diz o versículo seguinte: e deixou a Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes, seus irmãos, todos os descendentes de Arão, viu? Diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão. Então já falou sobre os cantores, agora falamos sobre os sacerdotes, Versículo 40. Para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, pela manhã e à tarde, e isto segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. E com eles deixou a Alemã, a Jedutum e os mais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com eles, pois, estavam a Alemã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas e símbolos e instrumentos de música de Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Irmãos, os salmos foram amplamente compostos de Davi para cá. Havia aquelas músicas os salmos que foram compostos por Moisés, mas eram muito poucos.
de Davi, no tempo do rei Davi, foram que surgiram os maviosos salmistas de Israel. E a produção de salmos foi intensa nessa época. Então os cantores tinham muitas músicas para entoar. No capítulo 23 do primeiro livro das Crônicas, versículos de 3 a 5, nós lemos assim: foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número contado um por um foi de 38 mil homens. Destes, havia 24 mil para superintenderem a obra da casa do Senhor, a construção do templo, 6 mil oficiais e juízes, 4 mil porteiros e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mistério. Davi não somente compunha salmos, mas também fabricava instrumentos, diversos tipos de instrumentos com timbres diferentes, com sons diferentes para compor uma orquestra, irmãos. Tudo isso a mando de Deus. No capítulo 25 do segundo livro das Crônicas, versículos 1 e 2, Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã, ministério da música, viu? E de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Quer dizer, um coletivo de instrumentos, a gente chama de orquestra. O rol dos encarregados nesse ministério foi dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Asaf era o grande regente dessa orquestra e do coro dos levitas. Observe, somente levitas cantavam, somente levitas tocavam. Isso continuamente, nos seus vários turnos. O povo mesmo cantava os salmos somente quando saía de casa, no rumo de Jerusalém, iam pelas estradas andando e cantando os salmos de romagem, os salmos de romaria. Essa era, irmãos, a antiga forma de cultuar. Somente isso. Aí eu pergunto, no culto da sua igreja tem sacrifícios de animais? No culto da sua igreja tem altar? Tem sacerdote e levita? Tem sábado? Tem corais? Tem orquestra? Tem tabernáculo? Tem templo? Se tiver, tenha certeza que você permanece na antiga aliança, no antigo culto, no Antigo Testamento. Você não é cristão. Sabe? Você é judeu. Essa foi a primeira lição. Mas tem uma segunda lição. A mudança na forma de cultuar a Deus. A nova forma de cultuar. Na transição da antiga aliança para a nova aliança regida pela lei cerimonial, para a nova aliança regida pelo Novo Testamento, muita coisa mudou. E quem mudou foi o próprio Cristo. Irmãos, Cristo foi crucificado e a Escritura diz, de uma vez por todas. Isto é, a morte dele fez cessar aquele ineficaz sistema de sacrifícios de touros, ovelhas, bodes e cabras do Antigo Testamento. Pôs fim a tudo aquilo. Por isso que o principal item do antigo culto, que era o sacrifício do cordeiro, né? O chamado sacrifício cruento. A palavra cruento significa que tem sangue envolvido, porque se matava o animal, tudo aquilo lá foi substituído pela pregação. O principal item do culto de lá, que era o sacrifício, foi substituído pela pregação. Isso que eu estou fazendo aqui exatamente. Porque a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, foi uma morte eficaz e final. Essa morte sozinha resolveu tudo. Então, esse ato, irmãos, de Cristo deve ser anunciado a todos, mediante exatamente a pregação. A pregação, por isso, é o ponto alto do culto, na nova aliança. Quando o pregador anuncia que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa verdade, sabe? Quando o pregador está dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, quando o pregador está dizendo isso, o Espírito de Deus, ele pega um martelo espiritual
pega os pregos espirituais e fica pregando essa frase no coração dos ouvintes. Pregando como quem está pregando um prego numa madeira. Por isso que o nome da proclamação da palavra se chama pregação. De pregar mesmo. Fixar de forma definitiva no coração dos ouvintes. Por isso que Paulo dizia: nós pregamos a Cristo crucificado. Nós pregamos a Cristo crucificado. Então não há mais cordeiros sacrificados. Não há mais altar de sacrifício. Não tem mais altar de incenso. Nem tabernáculo, nem templo, nem arca da aliança. Não tem mais, irmãos, da nova aliança. A presença de Deus entre nós é atestada pelo novo nascimento de cada um. Quando você nasce de novo, o Espírito vem e passa a habitar em você. Passa a habitar em cada um. E passa a habitar no todo, que é a igreja. Abra em João 14. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos. Olha o verbo no plural: viremos. Quem viremos? Eu, o Pai e o Filho. Eu, o Pai e o Espírito. Viremos para Ele e faremos nele morada. A Trindade passa a habitar em nós. Aquilo que acontecia no tabernáculo e depois no templo, passa a ser em cada um de nós. E quando nós abrimos em 1 Coríntios 3, versículo 16, lá está escrito assim: não sabeis que sois, aqui no plural, não sabeis que sois, porque Paulo está se dirigindo à igreja de Corinto. Não sabeis que vocês que constituem a igreja, sois, vós que constituís a igreja, sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Estão vendo, irmãos? Nós somos o templo do Espírito Santo, individualmente e coletivamente também, na igreja. Por isso, o culto da nova aliança pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer canto. Onde a igreja se reunir, ali é um lugar aceitável a Deus. Pode ser num ambiente assim, num salão, num cenáculo, pode ser ali debaixo da árvore, pode ser ali nas catacumbas de Roma, debaixo da terra. Deus aceita o culto, Deus está presente recebendo o culto. O dia da adoração é o sétimo. Por conta da ressurreição de Cristo, que se tornou o dia mais importante da história, passou a ser o primeiro. A igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana. E E a passou a ser um ponto alto. Se você abrir em Atos 20, você vai ver essas duas verdades. Atos capítulo 20. Versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Olha para esse versículo, irmãos. A gente vê que a igreja está reunida no primeiro dia da semana. Esse é o dia da adoração, da nova aliança. Estamos nós reunidos. Para quê? Com o fim de partir o pão. A ceia do Senhor, como nós estamos exatamente nesta noite. Estamos reunidos hoje com o fim de partir o pão. E agora eu estou pregando. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso. O discurso aqui, a palavra é homilia. Homilia é a pregação, a proclamação da palavra. Prolongou o discurso até a meia-noite. Irmãos, esse culto deve ter começado pelas 17 horas ou 18 horas. Ele pregou até meia-noite. Que pregação longa. O que é que você está vendo aqui? A prioridade
da pregação, da palavra. É prioritária. A pregação é prioritária. Tanto é que ocupou um tempo muito longo. A gente sabe que meia-noite houve um episódio nesse culto, né? Rapaz caiu numa escada, numa cadeira, numa janela que estava e quebrou o pescoço e morreu. Aí Paulo deu uma parada no culto, ressuscitou o rapaz. Certamente tomou água, as pessoas foram no banheiro e todos voltaram para continuar a reunião. Aí o versículo 11 diz assim: subindo de novo, subindo para o púlpito, viu? Subindo de novo, partiu o pão, quer dizer, aí fez a ceia, procedeu a ceia do Senhor. Partiu o pão, comeu. E ainda lhes falou largamente. Aqui ele fez um estudo bíblico. A palavra aqui indica um estudo bíblico com o povo. Aí de madrugada, irmãos, tem que ser um estudo bíblico que movimente, que ele faça perguntas, que o povo responda, que o povo faça perguntas, que ele responda, porque já é de madrugada, já é depois de meia-noite. E falou até ao romper do dia, e assim partiu. Então o que a gente vê aqui, irmãos? Que a igreja se reuniu no primeiro dia da semana para cultuar a Deus, é um culto público. Com ceia, com batismo, com pregação. Evidentemente que tem o canto dos salmos, mas ele realçou aqui o tempo da pregação. Foi prioridade. E a realização da ceia do Senhor. A primazia, irmão, no culto é a pregação. Não tem mais sumo sacerdote. Não tem sacerdote, nem tem levita. O que nós temos hoje é pastores e diáconos. Em Filipenses capítulo 1, versículo 1, ele se refere somente a pastores e diáconos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Bispo é a mesma coisa de pastor, é a mesma coisa de ancião, é a mesma coisa de presbítero. Sabemos disso, são palavras sinônimas. Não tem mais também o coro dos levitas, nem a orquestra. O cântico, irmãos, do Novo Testamento, da Nova Aliança, é um cântico de toda a congregação. Lá, somente os levitas cantavam dentro do templo para o Senhor. Eles não cantavam para o povo, não, cantavam para o Senhor. Na Nova Aliança, é todo mundo cantando para o Senhor, com um regente do coro, para organizar, com um instrumento para entoar, para que o canto não desafine, não comece em dó maior, termine em zé menor, para que haja um cadenciamento, para que tudo seja feito com ordem e com decência. Ah, mas o canto é para o Senhor. Do jeito que saiu. Deus vê o coração. Não somente Deus vê o coração, mas nós precisamos ouvir as vozes. Enquanto nós cantamos, também nós ouvimos o canto, que nós não somos surdos. E outra coisa, quando nós estamos cantando os salmos para o Senhor, a Escritura diz, nós estamos também instruindo uns aos outros. Ao mesmo tempo, estamos cantando para o Senhor e também instruindo uns aos outros. Veja Efésios 5. Efésios 5, irmãos. Versículo 19. Falando entre vós, com salmos, falando aqui, irmãos, é uma palavra que ele usa no sentido de vocês estão cantando, usando a boca, certo? Mas é cantando, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cantos espirituais. Duas coisas, sabemos que hinos, cantos espirituais e salmos são a mesma coisa. Entoando, a palavra entoando significa cantar com o auxílio de um instrumento. Um instrumento, mas não precisamos de orquestra. Precisamos de um instrumento só. Que pode ser um teclado, pode ser um violão, pode ser um acordeon, pode ser uma flauta. Para quê? Para dar afinação, para dar o ritmo, para dar o andamento. Porque precisamos ouvir, nós temos um ouvido que se agrada com sons. O som que agrada, irmão, se chama música. O som que desagrada se chama ruído. Nós não estamos aqui para ouvir ruído, estamos aqui para ouvir o som
Deus, na verdade, recebe o louvor do coração. Mas nós que estamos presentes precisamos de um som agradável. Quando alguém canta desafinado do seu lado, você sai, dá vontade de sair de terra. Desagrada demais, você fica se sentindo mal. Porque o ouvido foi feito para sons agradáveis. Aí quando chega em Colossenses 3,16, 2 livros à frente, o Senhor diz assim: habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais. Então, quando nós estamos cantando os salmos, nós estamos nos instruindo mutuamente também. Além de louvar a Deus, estamos nos instruindo mutuamente. Paulo está falando primeiro para a igreja de Éfeso, depois para a igreja dos Colossenses. Vocês cantem, toda a congregação canta. O louvor é global, é corporativo. Não tem uma pessoa cantando para o povo, só, dueto, terceiro, quarteto, coral, que vem aqui para frente e fica cantando para o povo. Nada disso. Isso não tem no Novo Testamento. É um louvor corporativo. É de baixo para cima, todo mundo cantando. Eu não canto para ninguém. Todo mundo cantando para o Senhor. Tem ainda a oração. Em Atos capítulo 1, nós vemos a oração no culto da Nova Aliança. No versículo 14 do Atos capítulo 1, diz que todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. A oração faz parte, irmãos, do culto da Nova Aliança. O batismo também, em Atos 19, nós vemos o batismo sendo praticado na Nova Aliança. Atos 19, versículo 5. Paulo está na cidade de Éfeso, na igreja, e batiza algumas pessoas. Diz o versículo 5 assim: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Estão vendo, irmãos? Tem a ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos a ceia do Senhor, 11:26. Porque todas as vezes que comedes e que põe bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Paulo está falando para uma igreja, a igreja de Corinto. Vocês pratiquem a ceia no meio do culto. Tem a leitura bíblica também em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Paulo disse assim, falando para Timóteo, que era o pastor da igreja da região lá de Éfeso. Ele disse assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então Timóteo chega na frente da igreja, lê a escritura, exorta e ensina. Então a leitura bíblica faz parte do culto da Nova Aliança, coisa que não fazia da antiga. Também sabemos que tem o juramento solene, e nós praticamos o juramento solene. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te. Quer dizer, eu peço, Timóteo, convoco você a jurar perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Eu juro, eu exijo que você jure que vai pregar a palavra, instar, quer seja oportuno, quer não, corrigir, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina. Não encontramos, meus irmãos, mais nada no Novo Testamento que sejamos autorizados a realizar um culto público a Deus. Foi por isso que quando Jesus estava no poço de Jacó, conversando com a mulher samaritana, ele diz: olha, senhora, meu pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meu pai procura, ele cata adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitos cultos são oferecidos a Deus, mas ele está procurando aqueles que estão adorando a ele em espírito e em verdade. Quer dizer, pessoas nascidas de novo e pessoas que estão seguindo o Novo Testamento para me adorar. Irmãos, do culto da Antiga Aliança só vem para cá 2 itens: oração
e canto dos salmos. Mais nada. Oração e canto dos salmos. Se algo estiver lá e não estiver no Novo Testamento, não pode ser praticado no culto, não. Mas lá era lícito, mas se você praticar aqui, é ilícito. Imagine que eu vá sacrificar um cordeiro aqui. Você vai achar isso bom? Não. Pastor, o senhor está errado. Isso é completamente ilícito. O senhor está fora do Novo Testamento. O senhor está presidindo um culto escuro. Deus não está aceitando o seu culto. Todos os irmãos aqui diriam isso, tenho certeza. Se eu chegasse aqui com um fogareiro, um turíbulo, fumaçando aqui, todo mundo ia reprovar. Se eu chegasse aqui com história sacerdotal, chapéu, daquele pontiagudo já atingindo, isso é um palhaço. Vocês iam apontar o país pastor como um palhaço. Imagine Deus. Aí, irmãos, foi considerando isso que Jesus disse aos discípulos de João Batista duas comparações. Com o objetivo de ensinar aqueles homens que não era possível misturar as coisas da antiga aliança com as coisas da nova aliança. Discípulos de João Batista, não é possível misturar as coisas da antiga aliança com as coisas da nova aliança. Não é possível. Aí, para explicar isso, irmãos, bem direitinho, para aqueles discípulos simples, Jesus fez duas comparações. E vamos contá-los para terminar. A primeira está no versículo 16 de Mateus 9. Jesus disse assim: discípulos de João Batista, pensem comigo no seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a ruptura. Irmãos, poucas pessoas hoje sabem o que é isso. Eu acho que as crianças que estão aqui, os adolescentes, não sabem o que é mais uma roupa remendada. Mas no nosso tempo de menino, isso era frequente, roupas remendadas. Porque as roupas sempre foram difíceis. Até que se fizesse um tecido sintético, a roupa era difícil, porque a roupa provia de algodão. Dependíamos do campo. O campo produzia o algodão, que ia passar pelo processo, né, e depois ia para a tecelagem, para ser confeccionadas as roupas. As roupas eram difíceis. Naqueles tempos antigos, o povo só tinha, irmãos, uma roupa, no máximo duas. Enquanto estava usando uma, eu estava descansando lá no cabide. Dura, né? Então, suor e grude. Era difícil. No nosso tempo, eu me lembro dos garotos brincavam de roupas remendadas. Alguns iam para a igreja, para a escola, com roupas remendadas. Era normal isso. E Jesus usa isso, essa comparação, que era muito comum naqueles tempos. Ele diz: olha, ninguém coloca um tecido novo a remendar uma roupa velha. Porque senão esse tecido novo vai aumentar a ruptura e o roupa vai ficar desse tamanho. Por quê, irmãos? O tecido velho já está muito repuxado, já foi muito solicitado. Nos nossos movimentos, as roupas são solicitadas, são esticadas. Quando são lavadas, elas se desgastam. Quando recebem o sabão, né, os produtos que deviam ser tudo uma mistura neutra, normalmente não é. São misturas às vezes ácidas, às vezes alcalinas. Isso ajuda a desgastar a roupa. As roupas ficam se moendo, como nossas mães diziam. Então imagine que a roupa tem um furo lá e está expondo parte do corpo. Aí sua mãe vai, pega um tecido novo, um pedaço de pano novo que sobrou, dá certinho aqui, aí vai e costura. O que é que acontece? Você vai usar aquela roupa, os movimentos, aquela parte do tecido novo suporta bem, mas a parte velha não suporta mais. Se ela sofreu, como é que chama? Prega, né? Uma agulha foi costurada. Aí começa, irmão, sabe? Aumentar a ruptura. Jesus disse: não pode colocar um remendo de pano novo numa roupa velha. Não dá certo. Aumenta o buraco. Aí ele contou a segunda história. Versículo 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres. Derrama-se o vinho. E os odres se perdem.
Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O que é isso? Odre é um recipiente feito de pele de animal para conter líquidos. Tira a pele do animal, passa por um tratamento, né, e depois costura, deixa uma boca, contém líquidos. Aí coloca o líquido e ele armazena ali. Quando coloca água, então isso aí dura uma eternidade. Mas quando coloca vinho no odre, tem um problema, o vinho novo. Coloca o vinho novo, deixa lá, e o vinho vai fermentando. Quando ele fermenta, ele aumenta o volume. Quando ele aumenta o volume, ele diz: odre, quero mais espaço. Aí o odre, que é feito do couro do animal, ainda está elástico. Aí o odre começa também a abrir, criar espaço para conter o aumento de volume do vinho. Aí suporta. Depois de certo tempo você tira aquele vinho, aquele odre suporta outra carga de vinho, suporta outra carga, mas ele vai ficando sem elasticidade. Vai esgotando, chega ao limite de elasticidade dele. Aí ele chegou no limite. Se você colocar o vinho novo ali, aí o vinho começa a fermentar. Aí começa a aumentar o volume. Odre, eu quero espaço. Aí o odre não tem mais. Pô. Aí o vinho diz: então eu vou estourar tudo aqui. Eu não tenho para isso para mim. Aí o vinho rompe o odre. Derrama o vinho e se perde o odre. Jesus disse: toda vinícola sabe disso. Coloca-se vinho novo em odres novos. Irmãos, como é que nós queremos misturar os antigos rituais da lei cerimonial do antigo culto com o novo culto da nova aliança? Não dá certo. Nunca dá certo. Olha o culto da nova aliança como é maravilhoso. É prestado por adoradores vivos espiritualmente, que estão adorando um Deus que é Espírito. Por exemplo, vocês aqui vivos espiritualmente, o Senhor está aqui espiritualmente. São espíritos vivos adorando um Deus que é Espírito que está aqui. Não precisamos de representação nenhuma. Você está vendo aqui flores? Está vendo algum enfeite? Não tem enfeite que desvie a sua atenção. Os olhos de todos, os ouvidos de todos estão concentrados aqui no público, naquilo que está sendo falado. Não tem rosas delas aqui para que você, em dado momento, desvie a sua atenção. Não tem nada. Nem precisa, não tem imagem, não tem nada. Você não precisa, o culto é espiritual. Os adoradores são espíritos vivos adorando um Deus que é Espírito. A comunicação é 100% espiritual. Eu quero encerrar lembrando uma frase que Deus disse a Moisés: Moisés, chega lá perto de Faraó e diga assim: Faraó, Deus mandou dizer o seguinte: deixe meu povo ir para que ele celebre uma festa no deserto. E não pode celebrar a festa aqui não, no Egito? Não, tem que ser no deserto. Aqui no Egito é melhor. Não é melhor aqui no Egito, um país civilizado, ou no deserto, que só tem escorpiões? Aridez, nem com um pico d'água. Tem que ser no deserto. Deus ordenou assim. Por quê, irmãos? Só pode cultuar a Deus quem deixou o cativeiro. Israel, no cativeiro do Egito, não poderia cultuar a Deus. Tinha que ser liberto do cativeiro para cultuar. E o lugar mais próximo era o deserto, que é um tipo da terra onde estamos. Nós, da igreja, fomos libertos do cativeiro do pecado. E estamos no deserto, cultuando a Deus. Agora, esse culto está sendo feito no deserto. Nós estamos em pleno deserto. O culto da igreja a Deus é a primazia, a prioridade. Então pense assim: se o culto a Deus é a atividade mais importante para mim como cristão, e deve ser conforme as páginas do Novo Testamento, então tudo no culto que não puder ser comprovado pelo Novo Testamento, eu devo abandonar imediatamente. Por quê? Porque Deus é zeloso.
Se eu prescrevi isso, não faço diferente. Ou é do meu jeito, ou nada feito. Se você tem prestado um culto a Deus com elementos fora do Novo Testamento, esse culto é em vão. E você está colocando remendo de pano novo em veste velha. Colocando vinho novo em odres velhos. Corrija-se. Porque senão você estará maculando a sua atividade mais importante da vida. Agora, se você já presta a Deus um culto público correto, com todos os elementos baseados no Novo Testamento, então, ó, Deus está se agradando, aplaudindo, porque você está colocando vinho novo em odres novos. Nunca se esqueça disso, não. Meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores nascidos de novo e que cultuem segundo as regras e prescrições exclusivas do Novo Testamento. Se você tiver ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos, para achar vocês prontos. Capozol. Oremos. Te louvamos, maravilhoso Deus, te agradecemos por esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos concede. Estamos aqui reunidos como igreja tua para adorar o teu nome, para te bendizer, te exaltar, ó Deus, na beleza da tua santidade, receber também de ti, ó Deus, a instrução, a correção, a exaltação, o consolo. Obrigado, ó Deus, por esse texto que mais uma vez nos mostra que nós não podemos, ó Deus, de maneira nenhuma te adorar, ó Deus, segundo a imaginação, ó Deus, da nossa mente, segundo o que deseja o nosso coração. Mas precisamos, ó Deus, nos adorar, te adorar de acordo com a verdade. Pois, ó Deus, também pelo teu Espírito, tu geraste, ó Deus, na vida de cada um dos teus santos, o novo nascimento. Pois esses são os requisitos, ó Deus, exigidos por ti, que os adoradores sejam nascidos de novo e que adorem, ó Deus, de acordo com a verdade. Ó Deus querido, que assim possamos, Deus, abandonar, Deus, todo o rudimento, ó Deus, tudo que for, Deus, prática, ó Deus, trazida, ó Deus, dos antigos, das tradições, mas possamos, Deus, somente abraçar a tua santa palavra. Abençoa cada adorador aqui, ó Deus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, ouve o clamor do teu povo, ó Deus, continua a nos sustentar, Deus, nos fortalecer, a nos edificar, ó Deus, na tua santa palavra, continua também, ó Deus, a instruir e a usar o teu servo, ó Deus, para também nos trazer, ó Deus, a instrução da tua palavra. Obrigado por tua bondade, ó Deus, obrigado por tudo, te louvamos em nome de Jesus. Amém.